Então, galera, agora eu dei uma limpada aí já na imagem, né? O que a gente vai fazer? Agora vamos ver a definição de mediatriz, né? A mediana ela é um segmento. A mediatriz ela é uma reta, ela não tem início e não tem fim. E tem até uma propriedade aqui no tabular que traça logo a mediatriz. Então, olha só, eu venho aqui em criar reta, né, nesse menu, e a última opção é criar mediatriz de um segmento. Então, por exemplo, eu venho aqui e traço a mediatriz, né? Vocês estão vendo que a mediatriz ela não é igual à mediana, né? Porque tudo bem que ela passa por esse ponto central, mas a mediana ela sempre liga o ponto médio de um segmento até o outro ponto do triângulo, né? A mediatriz não. A mediatriz ela é uma reta, não tem início, não tem fim. E a única propriedade dela é que ela é sempre perpendicular ao segmento. Tudo bem? Então, a gente pode até traçar as outras. Essa mediatriz aqui e a mediatriz desse cara aqui. Tudo bem, galera? Então, a gente pegou essas três mediatrizes, né? E elas se encontraram num ponto, certo? Esse ponto é o tal do circuncentro, né? Por que circuncentro? Ou seja, o circuncentro dá uma ideia de centro de circunferência, né? E é exatamente isso que acontece. Então, se eu quiser criar uma circunferência com centro nesse ponto de encontro aqui, o que que nós vamos ver? Ó, eu vou criar um círculo, né? Agora, eu vou selecionar esse centro aqui. Ele dá de novo a tal da ambiguidade e tanto faz. Qualquer uma delas vai servir. Agora, ó, eu vou ver o tamanho desse círculo. Observe que esse circuncentro, ou seja, o ponto de encontro das mediatrizes, né? Eu vou aumentar a circunferência, vou aumentar, vou aumentar, vou aumentar. Tá vendo? Os três pontos vão tocar na circunferência, né? Os três pontos do triângulo vão tocar na circunferência. O que que isso quer dizer? Que essa circunferência ela está circunscrita ao triângulo, ou seja, ela está inscrita, né? Ela está escrita pelo lado de fora. O triângulo ele está inscrito ao círculo, porque é dentro, então o triângulo está inscrito na circunferência. Então eu venho aqui e seleciono, né? E aí, ou seja, esse circuncentro, ele é o centro da circunferência que está circunscrita ao triângulo. Aí, para testar nossas propriedades, eu movimento os pontos livres, ó. Tá vendo que as mediatrizes elas estão livres, né? Elas estão se movimentando. Porque a mediatriz do ponto AB está se movimentando, né? Essa aqui é a mediatriz do AB. Essa aqui é a mediatriz do AC, está se movimentando. Elas se movimentam livremente, mas elas sempre se encontram em algum plano, né? E o que que acontece? Esse ponto de encontro delas é sempre o centro de uma circunferência. Se eu aproximar os três pontos, ó, tá vendo? O centro da circunferência. Tudo bem, gente? Então, esse aqui é o tal do circuncentro. Agora, eu fiz... O que que eu fiz? Eu calculei o circuncentro e com o circuncentro eu fui e desenhei uma circunferência. Agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou deletar ele, né? Aí, obviamente, a circunferência vai sumir, certo? Mas, ó, as propriedades estão as mesmas, né? São as três medianas ainda. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma outra ferramenta para provar isso que eu estou falando para vocês. Da criar círculo, aqui, ó. Criar círculo por três pontos. Os três pontos que eu vou apanhar vai ser o A, B e o C, né? Automaticamente a gente pensa neles. Então, ó, escolher o primeiro ponto, A, o segundo ponto, B, o segundo ponto, C. Então, agora vocês têm certeza que é uma circunferência que passa por esses três pontos, A, B e C. Agora a gente utiliza essa última ferramentazinha aqui, que é criar centro do círculo. Então, eu tenho um círculo sem centro.
Então, eu vou selecionar essa ferramenta, né? E agora eu vou escolher um círculo para dar um centro. E vocês vão ver que o centro que ele vai criar vai ser esse ponto de interseção aqui entre essas três mediatrizes. Então, eu vou selecionar o círculo e ele criou o ponto. Exatamente. Ou seja, a gente fez a ida e a volta, né? E conseguimos provar pelas duas maneiras que essa propriedade elas permanece. Então, ó, e se eu continuar movimentando, ó, as mediatrizes elas mudam de lugar, né? Movimentar aqui essa referência. As três mediatrizes elas mudam de lugar, mas a propriedade ela também sempre permanece. Gente, eu sei que o vídeo tá ficando um pouco longo, mas eu, na minha sincera opinião, eu prefiro um vídeo longo, né, e bem explicado, que vocês consigam entender tudo, do que um vídeo curto e que seja uma porcaria, né? Então, vocês estão vendo que o vídeo está sendo editado para ficar não tão longo, né? Espero que a gente consiga falar tudo direitinho. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso raciocínio. A gente já falou sobre mediana, mediatriz, já falamos de baricentro, já falamos de circuncentro. Agora eu vou falar dessa seviana aqui. É um nome muito incomum, pouca gente já ouviu falar nele. Mas uma definição, olha, super fácil. O que seria seviana? Ou as sevianas, né? Então eu venho aqui na propriedade de pontos e vou criar pontos sobre um objeto, né? É aquela propriedade, o ponto só está no objeto, ele não pode sair fora, né? Então aqui, ó, tá vendo? Esse ponto ele não sobe nem desce, ele só consegue vir até as bordas, né? E o que é a seviana? A seviana é o segmento de reta que liga qualquer ponto de um segmento até o ponto oposto. Ou seja, a gente então agora consegue perceber que a mediana é um caso particular das sevianas, né? Aqui, ó, um lado é o caso particular, o outro lado é o caso particular. Você vê que a mediana, quando a gente bota aqui, quando esse ponto, eu vou até botar o ponto médio para a gente não se perder. Vou criar o ponto médio aqui, né? Isso aqui é uma seviana, é uma outra seviana, são várias, são infinitas sevianas. Quando a seviana passa pelo ponto médio, né, a gente dá um nome particular de mediana. Aí depois a seviana sai e chega até outra ponta. Então, ou seja, as sevianas. Depois vocês vão ver também que a altura é um caso particular de seviana. O que seria a altura, né? Quando eu até esqueci de botar aqui na nossa lista, vamos até editar para ficar melhorzinho. Quando eu quiser editar um texto já criado, né? Outra dica aí do nosso tabular, quando eu quiser editar um texto já criado, eu clico no texto, venho aqui e vou digitar, então, o que está faltando. Né, a nossa altura. A altura ela já é uma definição um pouco mais rebuscada, né? Quando você quer medir a sua altura, você não vai medir, por exemplo, vamos medir a altura desse triângulo em relação ao lado BC aqui, ou ao lado AC, perdão. O lado AC é como se fosse o nosso chão, os nossos pés. E o B aqui é como se fosse a cabeça, né, o ponto mais alto. Quando a gente quer medir a nossa altura, o que a gente faz? A gente pega a trena, né, qualquer coisa desse tipo, e mede da nossa cabeça aos nossos pés, né? Isso é lógico. Só que você mede não com uma fita torta, como está esse segmento aqui. O que você faz? Né? Você pega ele e mede reto, né? Tá vendo? Ó? Os pixels estão bem alinhadinhos. Aqui, por exemplo, se der um toquinho para o lado, já desalinhou. Se eu der um toquinho para o outro, já desalinhou. Então, ó, pronto. Essa é a nossa altura. Ou seja, ela liga do ponto mais alto da figura, independente de qual figura for, porque todas as figuras podem ser medidas à altura. Então, ela liga do ponto mais alto ao ponto mais baixo por uma linha reta, por uma linha perpendicular.
Essa aqui é a seviana, né? Essa aqui é a nossa figura móvel. Então eu vou deixar ela aqui no canto e vou traçar essa nossa altura, né? Como é que vai ser a altura? Eu venho aqui, criar reta perpendicular. Então, ó, criar uma reta perpendicular, ou seja, que faça um ângulo de 90 graus com a base AC, passando por B. É o que eu quero. Pronto, essa é a altura. Agora, a altura aqui não é essa reta infinita, né? Então, o que eu venho? O que eu faço? Eu venho aqui e escondo essa reta, né? Só que antes de esconder, né, eu precisaria traçar o segmento, porque agora eu não estou vendo onde que ela vai bater. Então, se eu escondi um objeto e depois eu quero recuperar ele, ver ele de novo, eu venho aqui em Exibir e apresentar os objetos escondidos, né? Eu posso apresentar todos os objetos ou só os que eu escondi. Quais eu escondi? A reta O. Tá lá. É essa aqui que você quer? Ou seja, você seleciona, se tivessem vários objetos escondidos, você não soubesse qual que era a altura que você estava procurando, você selecionava e ele ia dar esse tom de cinza, falando assim, ó, é isso que você quer? Aí você, sim, é isso que eu quero, ok. Então ele vai agora e mostra ela pra gente. Aqui o que eu vou criar é esse ponto de interseção aqui, né, que não vai se movimentar, é um ponto de interseção entre a reta perpendicular e entre a base, né? Agora sim eu posso vir e esconder essa reta, esse objeto, e criar um segmento de reta, que é a nossa altura. Certo? Então, olha só. Essa aqui é a nossa seviana, né? São as infinitas sevianas que a gente pode construir. Esse aqui é o nosso ponto médio. Se a seviana tivesse no ponto médio, ela seria chamada de mediana. Essa aqui é a nossa altura. Tá vendo que esse ponto aqui ele não se movimenta, ele não depende de si próprio, ele depende do B. Se o B for para um lado, ele vem para o lado. Se o B for para o outro, ele vai para o outro, né? Agora um ponto interessantíssimo. Quando, tá vendo que a base da altura, né? Esse pontinho aqui, ele está se aproximando da mediana. Quando ele está exatamente no meio, né? Esse triângulo ele recebe nome. Eu vou até esconder esse cara aqui. Esse triângulo recebe um nome especial, né? Ele é um triângulo isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. O lado AB aqui é igual ao lado BC. Como que eu posso mostrar isso para vocês? Selecionando ele, calcular comprimento. Esse aqui é o AB.